Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é sobre os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe. Os Sofrimentos do Jovem Werther é um romance escrito por Goethe, lançado em 1774 e é considerado por muitos um dos mais importantes romances já escritos. O texto segue o gênero epistolar, ou seja, a história contada por meio de cartas. As cartas são de Werther para Wilhelmine, que mantém com ele uma profunda relação de amizade. As cartas retratam a maneira que o viajante percebe sua realidade e como ele lida com seus deslumbramentos, tristezas, angústias e com um sentimento amoroso dedicado à jovem Charlotte. Assim, o que acompanhamos no livro é o monólogo sentimental de Werther, desenvolvido nas cartas e que nos demonstra a sua maneira de perceber o mundo. Werther viaja para uma pequena aldeia. A simplicidade da natureza e os hábitos do lugar provocam admiração no jovem, mas a impossibilidade de ter a comprometida Charlotte coloca-o em crise. As cartas vão nos revelando um jovem atormentado pela paixão, melancólico, triste e encerrado na ideia fixa que o mundo se resume a Charlotte. O fim trágico de Werther ajuda-nos a perceber um importante debate que terá seu ápice no romantismo, colocando em oposição ideias de desejo contra a realidade, amor e idealização, razão ou emoção. Quer entender por que Os Sofrimentos do Jovem Werther é um clássico? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. O vídeo de hoje é para você que leu Os Sofrimentos do Jovem Werther, gostou ou não gostou do livro, achou ele interessante ou achou ele uma chatice, mas quer entender por que esse livro é tão importante na história da literatura. O que faz a história de Werther ser tão importante? Por que ele influenciou tantos livros? Por que ele influenciou toda uma geração? Das várias traduções disponíveis, eu trago duas. A tradução da LPM, do Marcelo Bax, que tem um prefácio assinado pelo tradutor e um pós-fácio com algumas cartas do Goethe, e a edição da Penguin Companhia, do Maurício Mendonça Cardoso, que também é muito interessante, traz bastante notas. Qual que é melhor? As duas são boas, as duas valem a pena. A primeira coisa que nós temos que entender sobre os sofrimentos do jovem Werther é que ele é um romance epistolar, é uma troca de cartas entre Werther e o seu amigo Wilhelm. Algumas traduções chamam o seu amigo de Guilherme, isso não importa muito. O que nós temos que entender é que esse editor, que é o amigo dele, vai compilar as cartas que recebeu de Werther e vai contar através das cartas, esta história, essa pequena tragédia. E essa pequena tragédia é considerado um romance do eu. Como assim um romance do eu? Ou seja, essa história não tem nada de muito mirabolante. Se a gente pegar outros romances do século XVIII, ou seja, de 1701 até 1800, a gente vai ver que os romances epistolares tinham várias reviravoltas, há várias coisas sendo contadas, há cartas de um para outro, há 3 ou 4 correspondências de pessoas diferentes, e nesse nós só temos a correspondência do Werther. Outra coisa importante, a história é ridicularmente simples, não há nada de deslumbrante na história. É um carinha que viaja para uma cidade do interior que não é melhor nem pior que qualquer outra cidade e vai contando nessa sua viagem
o que ele está vendo, as coisas que eles estão vendo. Mas o que torna o romance tão atraente e tão importante é que a gente vai acompanhando a visão de mundo do Werther. Ou seja, é um romance sobre a visão filosófica que Werther tem das coisas. É um romance sobre os deslumbramentos de Werther. É um romance sobre o sentimento de Werther. É um romance sobre como Werther apreende o mundo. Por isso ele é chamado de um romance do eu. O importante aqui não é todo o enredo cheio de viravoltas. Não, o enredo não tem reviravoltas. O enredo é bem simples. É esse viajante que chega numa cidade pequena e se apaixona por uma mulher comprometida e não vai ter seu amor correspondido. É uma história muito normal. Mas o que torna a história interessante é a maneira que Werther comenta as coisas que observa. E ele observa a natureza, ele observa a cidade, ele descreve essa mulher que ele ama, essa Charlotte, e ele vai tendo ali toda uma maneira de interpretar o mundo. Os sofrimentos do jovem Werther, além de ser esse romance do eu, além de ser esse romance sobre as aspirações de um indivíduo, é um romance que coloca também as aspirações de uma classe social. Que classe social é essa? É a burguesia. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na bobagem de não entender o que esse termo quer dizer. Burguesia aqui não é um termo pejorativo. Burguesia quer dizer aquele que não é nobre. Werther pertence a essa classe de pessoas que não pertence à nobreza, essa pequena burguesia. E essa pequena burguesia tenta se destacar por aquilo que ela conhece e por aquilo que ela produz. Por isso que é muito importante as ideias filosóficas de Werther, porque as ideias filosóficas de Werther servem para o construir como ser humano e também para enaltecer a si mesmo e mostrar como ele é diferente dos nobres, como ele é mais virtuoso que os nobres. Até tem uma parte no romance que o Werther vai trabalhar com uma espécie de nobre, recebe cartas de um príncipe da Alemanha, e ele vai trabalhar com esse nobre, e ele descreve esse nobre como uma pessoa horrível, e ele vai se encantar também por uma outra pessoa da nobreza lá, mas não vai dar bola para ele, o que faz com que ele também tenha um certo ódio dessa pessoa, e tudo está ligado a essa separação que existe entre Werther, as aspirações burguesas de Werther, e a nobreza. Então há um descompasso, quando que nós estamos em 1774, quando o livro é publicado. E logo ali na frente, em 1789, nós teremos a Revolução Francesa. Então o que os sofrimentos do jovem Werther mostra também é uma ruptura, uma cisão entre os ideais da burguesia, ou seja, os ideais de uma classe que acredita no indivíduo, que acredita que o indivíduo pode se constituir através da arte, que pode se tornar melhor, que merece por seu esforço próprio galgar novos estratos sociais, contra a nobreza, que defende a manutenção de privilégios feudais antiquíssimos. E o romance mostra essa cisão, mostra que começa a haver uma incompreensão da burguesia com a nobreza e a nobreza com a burguesia. Do ponto de vista literário, Os Sofrimentos do Jovem Werther é colocado como precursor do romantismo, mas também tendo características de um movimento chamado Sturm und Drang. O que é esse movimento? Em alemão, Sturm und Drang quer dizer tempestade e ímpeto. Se
o iluminismo é marcado por uma distância da natureza e uma vontade de conhecer o mundo pela razão, ou seja, mostrando a causa e a explicação de tudo, deixando a emoção de lado e partindo só para a ciência, nesse movimento as coisas serão uma defesa da emoção e será uma defesa da sentimentalidade. E isso tudo é o que o Werther faz. O Werther fica durante todas as cartas falando sobre o seu sentimento, falando sobre como ele observa a natureza, falando sobre o seu ímpeto. E é muito interessante a gente ver os quadros do movimento Sturm und Drang, que são quadros onde mostra raios, trovões, onde mostram os humanos pequenos diante da força da natureza, ou seja, mostra uma dimensão do homem muito frágil mediante ao mundo. E essa postura de alta sentimentalidade, super sentimentalidade e também dessa fragilidade do homem perante ao mundo é que vai ser a postura de Werther. É sobre isso que serão as cartas de Werther para seu amigo. Uma das maneiras de compreender os sofrimentos do jovem Werther é ter em mente o conceito de Weltschmerz. O que é esse conceito de Weltschmerz? A dor do mundo. Quer dizer que o mundo físico, o mundo real, o mundo que você vive, nunca vai ser igual ao mundo que você imagina. Ou seja, a beleza do mundo que você imagina nunca se concretiza no mundo real, o que gera uma situação de desconforto. O que vai acontecer com Werther é isso. Ele observa a natureza, acha a natureza linda, acha a natureza perfeita, mas a natureza é destruída, a natureza se transforma. Ele olha para o mundo imaginando uma coisa, mas o mundo se revela outra, o que vai fazer com que ele volta para si mesmo cada vez mais triste. Um exemplo dessa dor do mundo é o que acontece com o Carvalho. Ele, o Werther e Charlotte, mais um senhor, veem um carvalho. Esse carvalho plantado pelo senhor há muito tempo atrás. E esse carvalho é muito bonito, muito vistoso, uma árvore esplendorosa. O que vai acontecer é que depois de um tempo esse carvalho vai ser cortado por um motivo tolo, um motivo fútil. E essa beleza do carvalho vai ser destruída, porque na natureza, no mundo, as coisas são destruídas. E Werther não vai receber isso bem. E essa mudança dessa beleza que ele espera no mundo sempre vai mudando. Ele conhece um jovem camponês. E esse camponês é um homem apaixonado por uma mulher, é um homem que tem um coração muito simples. Depois de um tempo, esse camponês vai cometer um assassinato. Já é outra maneira de se decepcionar com o mundo. Mesmo que ele entenda por que aquele camponês fez esse gesto, ele vai ver cada vez mais que essa beleza que ele julga que o mundo tenha sempre vai mudando, sempre vai se tornando diferente, o que vai gerando nele um descontentamento. E é aqui que está o título. O título chama-se Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou seja, como Werther sofre ao entender que o mundo muda, ao entender que o mundo não é aquilo que ele idealiza. Charlotte não é aquilo que ele idealiza. A natureza não é aquilo que ele idealiza. As pessoas não são aquilo que ele idealiza e nem ele é aquilo que ele idealiza. Então toda a relação dele com as coisas vai se tornando uma relação de sofrimento. E Goethe conta nessa história esse descompasso entre um mundo idealizado com um mundo real. E as cartas mostram exatamente esse desconforto de você olhar para o mundo
imaginar uma beleza no mundo, mas essa beleza nunca se concretiza. Ela sempre se transforma e vira outra coisa. Uma das polêmicas do livro é o efeito Werther. O que é esse efeito Werther? Que o livro teria provocado uma onda de suicídios. Obviamente que não se sabe exatamente se houve essa onda de suicídios, ou se alguns foram atribuídos à leitura do livro, não tem como saber ao certo se isso é verdade ou não. O que se sabe é que houve uma febre de Werther na Europa, que as pessoas passaram, os jovens, a se vestir como Werther, com aquela roupa amarela e aquela casaca azul. As pessoas passaram a escrever cartas como Werther, colocando uma hipersentimentalidade nas cartas, que também vai ter no romantismo nos próximos anos. As pessoas passaram a cultivar essa paixão exacerbada, esse sentimento à flor da pele, à la Werther. E isso tudo foi muito famoso. As roupas descritas de Charlotte também passaram a ser copiadas na moda europeia da época, e houve uma onda Werther, uma onda que vai se tornar a onda romântica de um sentimentalismo exacerbado. Mas não se sabe se essa onda de suicídios aconteceu ou não. Obviamente, o romance influenciou muito a vida das pessoas. E houveram também muitas sátiras a Werther, muitos romances que satirizaram Werther, muitos romances que riram dessa postura totalmente sentimental do jovem Werther. O que se sabe é que Werther foi muito importante e Werther fez Goethe começar a virar o grande Goethe. Ele fez esse romance aos 24 para 25 anos, e o romance foi um sucesso, e a partir dali ele passou de ser o jovem autor de algumas peças de teatro para se tornar cada vez mais o grande autor alemão, que depois ia escrever As Afinidades Eletivas e escrever Fausto, e vai se tornando cada vez mais importante. É um romance de um jovem, 25 anos, que conta a história de outro jovem. O Werther é mais jovem, deve ter uns 17 para 18, mas os sofrimentos do jovem Werther vai fazer Goethe se tornar o grande nome da literatura alemã. E ler para se compreender um pouco do Werther e um pouco do movimento Sturm und Drang, ou para se compreender um pouco do romantismo. Tem esse livro, que é um clássico do Ginsburg, chamado O Romantismo, que é uma coleção de artigos explicando o romantismo na arte, explicando o romantismo na linguística, explicando o movimento Tempestade e Ímpeto. Tem esse clássico do Isaiah Berlin, As Raízes do Romantismo, que também tem as raízes políticas do romantismo, que é um clássico que explica um pouco da Alemanha e da Europa. Tem esse mais específico sobre o movimento alemão, do Rüdiger Safransky, o romantismo, uma questão alemã, que ele vai explicar um pouco do Werther, mas vai explicar um pouco mais do Sturm und Drang. E também tem o clássico do Carpo, a literatura alemã. Se você também pode ler naquela história da literatura ocidental dele, que é muito semelhante às coisas que tem aqui. Mas, durante o livro do Werther, é citado vários livros.
Dois deles são muito importantes. O Vigário de Wakefield, que é um livro sobre um padre com umas ideias morais bastante rígidas, que nos lembra muito Werther, e um livro contemporâneo de Goethe chamado Emília Galotti. Aliás, Werther vai morrer com esse livro na mão, do Leisinger. Esse livro é muito importante para compreender as relações entre burguesia, honra, autoridade e para entender a relação de Werther com a burguesia. E Werther, sendo um clássico do romantismo, possui vários livros explicativos. Esses daqui são alguns para compreender o romantismo e para compreender algumas coisas do romance. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o que torna Os Sofrimentos do Jovem Werther um clássico. Ler esse livro é muito importante, não só para compreender um pouco mais da história da literatura, não só porque é um clássico de Goethe, mas também é um livro que nos ajuda a entender um pouco sobre os sentimentalismos, sobre o eu, sobre os perigos da idealização. Eu estou fazendo vídeo a cada 2 semanas, porque eu tenho bastante coisa para fazer, como todo mundo, e o meu canal acaba indo contra o algoritmo, porque o algoritmo do YouTube pede que a gente faça vídeos semanais para ele divulgar nossos vídeos. Então eu peço a você, se você gostou do vídeo, divulgue um amigo, deixe seu like, comente ali embaixo se você já leu, se você não leu, está a fim de ler Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou se você quer que eu comente sobre um outro livro. Esse foi o Conjunção Boquiana de hoje e muito obrigado.